A paz do Senhor Jesus, bom dia! Que Deus abençoe você, que o Senhor guarde você, que Ele faça resplandecer sobre você a luz dEle. Amém? Nós estamos vivendo em dias penosos e difíceis. Eu sei que talvez você se encontra sozinho e talvez vivendo uma situação complicada, onde você mesmo não consegue achar resposta para todos os encalços da sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, a resposta certa, ela está em Deus. Todo o resto, todo o mais é nada comparado à resposta exata que o Senhor tem para a sua vida. Amém, querido? Quero compartilhar com você. Não sei aonde você se encontra nessa hora, mas eu queria te dizer uma coisa. Deus, Ele não levanta pessoas para falar simplesmente ao vento. Não, Ele levanta pessoas para falar para os filhos dele, entende? Todas as vezes que Deus levantar alguém, Deus está usando este alguém como Ele tem me usado nesses dias, nesse tempo, para falar para você. Deus te ama. Ele deu o seu único filho para morrer por você. João 3,16. Esse versículo nós conhecemos de cor, mas na hora da luta e na hora da peleja, nós simplesmente esquecemos dele, não é? Mas a Bíblia diz, e ela é clara, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou o mundo em si, Deus amou os filhos dele que habita no mundo. Amém, querido? Deus amou os filhos dele que habita no mundo de tal maneira que deu a vida do seu próprio filho por todo aquele que nele crê. Você crê que Jesus Cristo morreu por você? Você crê que Ele é o seu Senhor? Ainda que você se encontre fraco, abatido, triste, oprimido, cansado, ainda que as portas não estejam abrindo, ainda que você não está vendo resultado de nada do que você fez até agora ou até hoje, eu queria compartilhar uma palavra com você. Ouça bem o que está escrito bem. Romanos 11:33 diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Tudo, todas as coisas é dele e por ele e por meio dele. São todas as coisas. Todas as coisas. Tudo que existe, tudo que há, tudo que existiu, tudo que foi criado, todos os fundamentos, todos os firmamentos, tudo em prol da sua palavra, é por ele, é para ele. Deus ministrou no decorrer dessa semana algo incrível no meu coração. E Deus disse, e esse versículo ele permeou a minha mente por toda essa semana. Aquele versículo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amados, quantos de nós pensamos que essa palavra está dizendo só sobre as coisas boas que acontecem na nossa vida? Não, o Senhor ele está dizendo assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, amados, é também as coisas más. É também as coisas ruins, é também a porta fechada, é também os caminhos difíceis, é também o caminho tortuoso, o caminho pedregoso. Todas as coisas são todas as coisas. Quantos nãos você tem recebido?
Quantos nãos você tem vivido na sua vida? Quantas vezes você recebeu não só de 1º de janeiro até hoje? Quantas vezes você tentou algo e não conseguiu? Escuta uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porta fechada coopera, desemprego coopera, dificuldade financeira coopera, rejeição paterna e familiar coopera, rejeição por uma mulher, por um homem coopera, rejeição e perseguição num trabalho coopera. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o seu testemunho. Coopera para a vida que você viverá, para a sua história que será contada. Você é singular, você é único, você é única, você é único. Ninguém pode mudar a sua história, ninguém pode capacitar você. Se as pessoas fizerem o que você pedir, então não será Deus, será as pessoas. Entenda uma coisa: Deus nunca desistiu de você. Deus nunca desistiu, Lamanagassurianda, Lamanácia, da sua história. Deus nunca desistiu do seu testemunho. A sua história é para a glória dele, é para a honra dele, é para a autoridade que ele impera sobre a sua vida. Pense juntamente comigo e coloque amor em minhas palavras nessa hora. O Senhor escolheu você para contar essa história. Você é forte, você é corajoso, você é corajosa. O Senhor escolheu você. Outra pessoa talvez não daria conta de viver o que você viveu, mas o Senhor permitiu você viver porque Ele escolheu você como um pilar, como uma coluna onde você está. Pense uma coisa: se levante dessa cama, se levante da sua situação, comece a orar, comece a marchar sobre a tribulação. A palavra de Deus, ela vem de encontro contigo nessa hora, e o Senhor, ele diz assim: eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpente e escorpiões. O Senhor te deu poder, Ele é poder e Ele é autoridade sobre a sua mente. Ele é poder e Ele é autoridade sobre a sua história. Ele é poder e Ele é autoridade sobre o seu entendimento. Porque você, com tanto poder e com tanta autoridade, está parado. Porque você está deixando com que tudo te cubra. Não! Pare! Você não é a vítima. Você não é a vítima. Eu tenho um amigo que ele sempre dizia algo, ele dizia: a vítima é sempre o culpado. Mas eu vou dizer para você uma coisa: você só se torna o culpado a partir do momento que você se vitimiza e que você não coloca a autoridade que o Senhor te deu sobre tudo aquilo que Ele tem para lhe dar. Tome posse hoje mesmo. Se você tiver que tomar posse hoje de alguma coisa, tome posse dessa autoridade. Tome posse da autoridade que o Senhor te deu. Ontem eu tive que fazer uma grande escolha. Uma escolha que vai colocar em julgo o meu futuro. Mas eu confio plenamente no Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Deus dos deuses, Ele é mestre de todos os mestres. Não existe ciência que Ele não conheça. Quem ensinou o doutor tudo que ele sabe, se não foi Deus? Quem ensinou os mestres? Quem ensinou o primeiro mestre? Quem ensinou o primeiro doutor? Todas as coisas vieram dele e por meio dele. Quem primeiro deu a ele, para que venha cobrar dele. Medita nessa palavra. Eu queria juntamente com essa palavra ministrar sobre o seu coração também o que está escrito
em Romanos 12, Romanos 12, 6, que diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, designe-nos no ministério. Ou o que ensina, esmere-se, aprenda-o, ao fazer com zelo. Ou essa palavra é tremenda. O Senhor está dizendo para você: não queira fazer aquilo que o Senhor não te chamou para fazer. E essa é a palavra que eu queria ministrar hoje no seu coração. O que é que nós estamos fazendo para além daquilo que Deus nos chamou para fazer? O pastor John Bevere, ele vem com uma palavra, o título diz: a quarta dimensão. Se você não viu, eu convoco você a ver. Lá ele está ministrando sobre algo que o Espírito Santo trouxe ao entendimento dele. E é para mim e para você, que muitas vezes fazemos mais de 6 coisas ao mesmo tempo. Que nos encontramos sobrecarregados com tempos difíceis, mas que não paramos. Que estamos com a síndrome, como diz, do pensamento acelerado. Como diz o pastor e psicólogo Augusto Cury. Ele falou sobre a síndrome do pensamento acelerado. E essa síndrome tem tomado conta dessa geração. Porque nós pensamos muitas coisas ao mesmo tempo. E fazemos também, executamos muitas coisas ao mesmo tempo. E se isso não acontecer, nós nos sentimos inúteis. Mas isso é mentira do inimigo. Isso é mentira do nosso inimigo. Ele quer sim com que nós estejamos cheios, sobrecarregados de coisas, pensando 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, tendo milhões de informação ao mesmo tempo, porque só estando sobrecarregados nós seremos anulados. E é isso que está acontecendo nesse tempo de hoje. Mas a palavra de Deus é clara em dizer: aquele que foi chamado para, que tem os dons, que foi chamado para profetizar, esteja então no dom de profecia, esteja na fé, na proporção da fé. E o que tem o ministério, dedique-se ao ministério. Aquele que foi chamado para ensinar, esmere-se em ensinar. E se a gente voltar em Romanos 11:33, nós vamos saber, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os juízos de Deus, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ninguém o conheceu profundamente, ninguém conheceu a mente do Senhor, mas o Senhor está nos chamando aqui para um entendimento. O Senhor no 7º dia, ele descansou. Ele poderia ter dito no primeiro dia: haja o mundo, haja todas as coisas, façam todas as coisas tudo de uma vez só. Não, queridos, ele trabalhou durante 6 dias e no 7º ele descansou. O Senhor está dizendo para mim e para você: nós precisamos descansar, nós precisamos aprender a fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, no entendimento no qual o Senhor tem nos dado. Não se deixe confundir. Não faça 1 milhão de coisas, não adoeça. O Senhor não quer que você adoeça. Ele não quer ver você doente. Ele quer ver você curado para que você possa curar outros. Ele quer ver você sarado para que você sare outros. Ele quer ver você trabalhando com Ele, na intimidade dEle. Ele quer que você tenha tempo para o quarto, para o secreto.
sabe? Ele quer ver você, ele quer encontrar com você no secreto. Alguns meses atrás, o Senhor ministrou algo no meu coração. Eu me peguei numa situação em que eu estava envolvida com tantas coisas, fazendo tantas coisas ao mesmo tempo. E agora eu estou falando para os cristãos de dentro das igrejas. Eu estava em tantos ministérios, eu estava fazendo tantas coisas. E o meu tempo com o Senhor, ele foi reduzindo assim, ele foi diminuindo, a começar pelas madrugadas, que foi o primeiro a ser tirado. Eu parei de encontrar o meu Senhor pelas madrugadas, eu parei de buscá-lo. Eu parei de buscar intimidade, eu parei de buscar a presença do Senhor. Eu comecei a me esvaziar tanto que eu me vi tão vazia. E aí, depois de não sair de sair de tantos ministérios, eu quis permanecer em 3 deles. Mas um deles foi tão incrível que eu sei que ele é o meu chamado, é um dos meus chamados, que é o chamado de intercessão. O Senhor me chamou para interceder, mas eu estava num grupo de intercessão aonde eles me tiraram, eles me removeram daquele grupo de intercessão. Aquilo me feriu muito, aquilo me deixou muito ferida, aquilo me deixou muito chateada. Eu fiquei muito mal, fiquei chateada com aquelas pessoas. E aí, quando foi alguns dias atrás, eu voltando para as minhas buscas com o Senhor disse para mim assim: filha, eu que pedi para você que você saísse de todos aqueles grupos, porque eu tinha perdido você. Você estava trabalhando para os homens, mas não estava trabalhando para mim. Eu não quero você trabalhando para homens, eu quero você trabalhando para mim, eu quero você encontrando comigo. E eu pude entender naquele tempo o que estava acontecendo. E aí, voltando ao grupo de intercessão, quando eu não tinha saído e eles me removeram, o Senhor ministrou no meu coração. E sobre o grupo de intercessão, eu quis retirar você de lá para que você entendesse uma coisa. Quando eu pedi para você sair de todos os grupos e você não saiu, eu mesmo tirei você, porque eu estava com saudade da tua face, com saudade de te encontrar. E ali, de fato, foi o que aconteceu quando eu me desprendi de todas as coisas. Sabe, querido, nós precisamos entender uma coisa. Ainda que você entenda sobre todos os assuntos, eu conheço a Cristo há 30 anos, eu caminho com Ele há 30 anos e por 9 anos eu andei afastada do Evangelho, eu fui como a filha pródiga. Mas em 2016 eu voltei para a casa do meu pai e eu encontrei verdadeiramente, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Pai. E esse ano fará 19 anos que eu voltei para Ele. E eu verdadeiramente o encontrei e o amei e o amo como amo a coisa mais preciosa para minha história. Ele é o meu fôlego de vida, Ele é o meu dia, Ele é a minha noite, Ele é a minha história. Ele é os meus poros, Ele é o ar que eu respiro, Ele é tudo para mim. Eu posso dizer para você, sem sombra de dúvida, em 18 anos na presença do Senhor, porque eu ainda não fiz 19 anos na presença dele, mas eu farei esse ano, e comemoraremos uma bodas de 19 anos na presença dele, mas nesses 18 anos na presença do Rei, não foram fáceis. Muitas dificuldades eu enfrentei. Muitas perseguições fora e dentro das igrejas, muitas perseguições
reveladas e ocultas, muitos abraços falsos, muitas amizades falsas, muitos disse-me disse, muita confusão ao meu redor tentando me parar, muitas vozes, muitos nãos. Mas eu quero dizer uma coisa, olhando para trás hoje, eu glorifico a Deus por cada não. Eu glorifico a Deus por cada rejeição. Eu glorifico a Deus por cada palavra que foi lançada sobre mim. A Bíblia diz que quando Ele nos resgatasse, a glória da segunda casa seria melhor do que a primeira. E eu sou muito grata a Deus porque Ele tem realmente me dado a oportunidade de viver Ele dia após dia. Nesses 18 anos foram muito difíceis, mas eu nunca afastei da presença do meu Rei. Eu nunca voltei às pedras, eu nunca voltei ao caminho, eu nunca voltei aos porcos, eu nunca voltei. Mesmo vivendo dias difíceis e muitas pelejas e muitas lutas, eu quero dizer algo para você. Deus não tem prazer no inconstante. Deus, Ele precisa que você decida por Ele. Deus, Ele precisa, sabe quando as suas guerras serão vencidas? Quando você disser para Deus: Senhor, eu não compreendo, mas eu permaneço. Senhor, eu não compreendo os teus caminhos, mas eu permaneço. Eu vou permanecer em ti, porque a tua palavra diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Porque dele e para ele são todas as coisas. Então não desista. Fica firme na presença do Senhor, assim como o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, o Senhor também não tem prazer em você se você retroceder. Fica firme no Senhor, você já foi selado lá em João 3,16, você foi selado com o sangue do Cordeiro, o selo está sobre ti. A Bíblia diz que o Espírito testifica das coisas do Espírito e a carne das coisas da carne. Você já olhou para alguém que não é cristão e já viu que ela fosse cristã? Mesmo ela dizendo não sou, é porque ela foi marcada, ela só não foi ainda aberta aos olhos dela. Mas se você falar para ela do amor de Cristo, se você for constante, se você evangelizar ela, a visão dela será aberta e Deus vai abrir a visão dela através da sua vida, permanecendo nessa palavra. Eu preciso dizer a você hoje, e não pode ser amanhã, tem que ser hoje, tem que ser agora. Faz um propósito com Deus aí, faz um propósito com Deus agora. Diz para Ele: Senhor, se você mudar a história da minha vida, enquanto fôlego de vida eu tiver, eu vou te servir. Porque foi o que eu disse em 2005. Em 2005, às 4 horas da madrugada, eu disse isso para Deus. Deus, se o Senhor realmente existe, se o Senhor realmente está me vendo aqui, enquanto fôlego de vida eu tiver, eu vou te servir. Se o Senhor mudar a minha história. Eu já entrei em 2006 com Deus mudando completamente a minha história. E eu estou aqui em 2024 numa nova história. Numa história que foi reescrita por Deus. Não foi fácil, o caminho foi estreito, a história foi penosa. Foi difícil, houve muitos julgamentos, houve muitas pelejas, mas eu não desisti e não desisto nunca, porque naquela madrugada de 2005, quando eu disse ao Senhor: se o Senhor mudar a minha história, enquanto fôlego de vida eu tiver, eu vou te servir. Deus começou ali um processo lento, um processo que Ele foi trabalhando primeiramente dentro.
Primeiramente, Deus trabalhou internamente. Primeiramente, Ele trabalhou interno. Primeiramente, Ele trabalhou aqui mentalmente. Deus trabalhou no meu psicológico, no meu psíquico. Deus trabalhou em tudo aquilo que foi construído dentro de mim. Ele foi desconstruindo. Ele foi tirando aquilo que me impedia de enxergá-lo como de fato Ele é. E vou dizer para você uma coisa, 18 anos depois, eu continuo em libertação. 18 anos depois, eu continuo recebendo e conhecendo Jesus todos os dias da minha vida. 18 anos depois, e eu continuo reconhecendo Cristo como meu único Senhor e Salvador. E eu vim aqui hoje com o meu espírito cheio da vontade de gritar para o mundo e de gritar para você e de anunciar para você: não é fácil, mas todas as coisas são possíveis ao que crê. Todas as coisas são possíveis ao que crê. E a partir de hoje eu começo nesse canal uma nova história. Nesse canal eu me centralizo e eu centralizo Cristo neste canal. E eu começo a partir de hoje a contar para você a minha experiência com o Senhor, a minha experiência com Cristo, a minha experiência com o amor que sobrepôs a minha vida. O amor que sobrepujou a minha história. O amor que mudou e escreveu uma nova história. Amém? Eu quero que você me acompanhe aqui nesse canal. E eu quero que você, aí aonde você está nesse momento, faça um propósito com Deus. Aceita-o como seu único Senhor e Salvador. Porque não existe vida fora dele. Não existe história fora dele. E se você já tem uma história, eu creio que você tem uma história. Seja ela uma história de vitória, de conquistas, ou seja ela uma história de sofrimento, eu quero dizer algo para você. O Senhor quer fazer parte da sua história. Seja qual for a sua história, o Senhor quer fazer parte dela. Amém? Vamos orar? Medita nessa palavra que eu li, Romanos 11. Você, se puder, leia Romanos 11 todo. E se você puder, leia Romanos 12 todo. E se você puder, leia Romanos todo. E se você quiser, e se seu coração estiver aberto para a palavra de Deus, leia a palavra de Deus toda. Porque não existe vida fora da palavra de Deus. Não existe, não existe. Deus é vida. Vamos orar? Pai amado e Pai querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem dito e feito por nós até os dias de hoje. Nós te agradecemos porque Tu és bom, porque a Tua fidelidade é sobre nós quando nós não merecemos a Tua fidelidade. Agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos resgatou de uma noite perversa, de uma história triste. O Senhor nos ganhou para o Senhor. Te agradecemos porque o Senhor doou o seu Filho, o seu único Filho. O Senhor doou por amor de nós, porque o Senhor nos amou incondicionalmente, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu para o Senhor. Eu peço-te, permaneça conosco, não nos deixe só. Vai de encontro, Pai, vai de encontro com cada vida que assistia esse vídeo, vai de encontro com cada homem, com cada criança, com cada mulher, com cada jovem, com cada adulto. Deus, visita, Senhor Deus, visita cada pastor. Deus, nós oramos por cada pastor que nessa hora se encontra oprimido e fraco. Nós oramos por cada sacerdote, nós oramos pelos levitas. Nós oramos, Pai, por cada projeto de vida. Oramos, Senhor Deus, exclusivamente pelos missionários. Deus, visita os missionários que estão nas janelas, aonde nós sabemos que são países que não podem
ser pregado o evangelho. Evita, Senhor Deus, evita não, Senhor, Senhor, envia lá a necessidade, cubra, Senhor, a necessidade dos teus missionários espalhados por estes lugares. Envia socorro, vai de encontro com este homem, vai de encontro com essas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. Visita essa mulher que nessa hora está vendo esse vídeo. Senhor, que essa paz que eu sinto aqui nessa hora, que eles também possam sentir dentro da alma e dentro do espírito e dentro do coração deles nessa hora. Em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Que o Espírito Santo de Deus possa visitar você. Que você seja cheio de paz. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo o conhecimento, possa habitar em ti nessa hora. E que você seja cheio de Deus. E que Deus possa enviar os anjos dele até aonde você está agora. E que ele possa te dar livramentos. Aleluia! Livramentos, Xaramanaga Surianda Lamanácia, que o Senhor venha te dar livramentos agora de morte, que o Senhor possa te proteger agora, que o Senhor venha respaldar a sua história e que Ele possa escrever uma nova história sobre ti, amém? Tome posse da palavra de Deus, porque o Senhor deixou a palavra dele para que se cumpra na terra os dias que Ele mesmo determinou sobre a sua vida. Amém? Beijo no seu coração. Deus te abençoe e te guarda. Fique em paz.